Então a pergunta de hoje é esta: o crente, ele pode consumir bebida alcoólica? Impressionante, porque hoje, no programa de hoje, eu já posso começar de uma forma diferente. Porque a gente sempre pede pro pessoal para entrar lá na enquete, para dar a sua resposta. A nossa enquete está no Facebook. Se você entrou pelo YouTube, repare que tem aí uma postagem nossa que já tem o link. É só você clicar, ele vai te direcionar para o YouTube, para o Facebook, e lá no Facebook você vai votar. E impressionante, porque hoje, antes do programa começar, a gente já tem mais de 260 votos. E aí já tem o pessoal aqui dando a sua opinião. Já a gente revela aqui o resultado da pesquisa. Mas já tem mais de 260 pessoas aí opinando sobre o assunto. O cristão, o crente, ele pode consumir bebida alcoólica? E hoje estão comigo aqui o pastor Paulo Henrique, o professor Paulo Henrique e o pastor André Santana, embora todo professor é pastor, né? Ou melhor, todo pastor é professor. Então nós vamos cumprimentá-los aqui, eles vão participar conosco hoje. Eu começo então pelo professor Paulo Henrique. O professor Paulo Henrique, ele é mestre em teologia e em cultura judaica, formado em línguas clássicas e vernáculas pela USP e é reitor do Instituto Teológico ITCID, além de ser pastor da Assembleia de Deus em Interlagos. Então, pastor Paulo Henrique, é uma satisfação tê-lo conosco pela primeira vez na Rádio Vida, mas já participando conosco de debate já há um bom tempo, uma satisfação tê-lo conosco. O senhor terá então 2 minutos para cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Vida e também para dar a sua opinião inicial sobre este assunto. O cristão, o crente, ele pode consumir bebida alcoólica? 2 minutos, querido. Pastor Cláudio, muito bom dia a toda a equipe de produção da Rádio Vida, ao pastor André. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os ouvintes que estão conectados, que estão aí pelas redes sociais. Um abraço especial para todos os alunos do ITCID, de Interlagos e a extensão lá em Guarulhos. Um abraço para o coordenador, o professor pastor José Hinaldo. Deus abençoe a todos os irmãos da Assembleia de Deus Betel, ali em Guarulhos. Um abraço também para o pessoal da NZB Embalagens, todo o pessoal ali que trabalha sério. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor, é o seguinte, esse é um tema que realmente é um tema muito polêmico. É um tema que realmente ele desperta a curiosidade e o interesse, principalmente nos jovens, né, na nossa mocidade. E eu vou defender e entendo que não é proibido o cristão ingerir bebida alcoólica. E aí a gente vai precisar entrar nos detalhes aqui ao longo do debate para saber como compreender melhor essa questão. Claro que quando eu falo que não é proibido o cristão fazer uso, ingerir a bebida alcoólica, eu não estou dizendo que é para o cara ficar na porta do bar, ou o cara ir para a balada, encher a cara e sair fazendo besteira, porque isso é contra a lei, é contra a moral e contra a ética. Então, eu defendo sim que não é pecado ingerir a bebida alcoólica, e ao longo do debate nós vamos mostrando isso de acordo com as escrituras sagradas. Maravilha, então agradeço já o professor Paulo Henrique pelas suas considerações iniciais e nós vamos ouvir agora o pastor André Santana. Enquanto nós ouvimos as considerações, é importante que você entre também e faça parte da pesquisa. Então a pesquisa está no Facebook, Facebook é facebook.com/eutonavida, tudo junto. Ok? Lá você tem a pesquisa, preencha, participe conosco. Se você puder, nos assista no YouTube, também é youtube.com/eutonavida, tudo junto. Se você entrar no YouTube e for no campo de pesquisa, digite Eu Tô na Vida, tudo junto, que você já cai na nossa página e você participa conosco aí da nossa pesquisa. Lá no chat você já tem lá o link que você pode clicar, ele já vai te direcionar para o YouTube e você participar também da nossa pesquisa. O pastor André Santana, ele é graduado em gestão de pessoas e em teologia, é mestre em lideranças e mestrando em ministério, além de exercer o pastorado na Igreja Batista Oásis, cidade de Tiradentes. Pastor André, satisfação também tê-lo conosco aqui na Rádio Vida. O senhor terá também 2 minutos para suas considerações iniciais sobre o tema de hoje. Obrigado pelo convite, prazer muito grande poder participar, espero poder contribuir de alguma forma, privilégio de servir o reino de Deus. Quero mandar um abraço para o pessoal da Igreja Batista Oásis, cidade de Tiradentes, a primeira Igreja Batista de Itaquera, e tem sido uma alegria servir ao Senhor, servir nessas igrejas,
e espero que hoje a gente tenha um tempo aqui bastante produtivo mesmo. E apesar da bebida não ser proibida nas Escrituras, eu quero desestimular, eu sou abstêmico totalmente e quero, de alguma forma, estimular as pessoas, não me sinto nem um pouco motivado a tentar gostar de bebidas alcoólicas e quero, de alguma forma, desestimular os cristãos a essa prática que a própria Escritura diz estar cheia de perigos, né? Então, quando a gente vai avaliar, analisar vários textos das Escrituras que têm relação com a bebida alcoólica, ou com o vinho, vamos assim dizer, ela está recheada de perigos, de alertas, de sinais de atenção, e inclusive em contextualização do cenário onde vivemos, há uma série de indícios que nos empurra para a abstenção da bebida alcoólica. Maravilha. Então está dada a opinião inicial do pastor André Santana. O pastor Paulo Henrique, pastor e professor Paulo Henrique, defende que não é proibido. O pastor André Santana também não disse que é proibido. Ele disse aqui que não é proibido, mas que ele também quer desestimular. Então vamos entender um pouco sobre esse assunto. Eu imagino que boa parte dos nossos ouvintes hoje estão aí agoniados agora com o posicionamento dos dois, porque os dois, nenhum deles defendeu que é proibido. Ok? Um fala de desestimular, o outro diz que não está dizendo para ficar na porta do bar, mas também não está dizendo que é proibido. Mas vamos lá, eu volto então com os nossos convidados de hoje para fazer aí cada um o seu posicionamento. Começo agora com o pastor André, que vai explanar melhor o seu ponto de vista sobre o assunto. Pastor André, o Iago Martins aí, ele diz que inclusive Jesus vai servir álcool para a gente no último dia, como sinal da bênção de Deus. Então o senhor tem 4 minutos para explanar o seu ponto de vista e, se puder, fazer citação ao mencionado pelo Iago Martins. 4 minutos. Primeira coisa que a gente precisa definir aí o que é o último dia e quais serão os efeitos daquilo que Jesus vai servir. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que Jesus vai servir no último dia, e o que é esse último dia, os efeitos disso serão de verdade, de grande festa, de grande glória, de grande alegria. Agora, muito diferente daquele vinho que é servido nas prateleiras dos supermercados, dos comércios, dos bares, o efeito deles é muito diferente, né? E se a gente for pensar em contexto, aproveitando então as palavras do Iago Martins, nós de verdade temos que olhar o contexto cultural em que vivemos. E aí vai ficar muito claro, vai ficar muito óbvio que, inclusive, pessoas que não têm nenhum compromisso com o Evangelho, nenhum compromisso com a palavra de Deus, eles são capazes de observar, eles são capazes de analisar e capazes de propor medidas que vão contra o efeito desse álcool, dessa bebida alcoólica que é oferecida em nossos dias. Se a gente vai para o cenário brasileiro, quantas famílias estão sendo destruídas? O maior, ou um dos maiores problemas na família brasileira, ele é oriundo de alguma forma do álcool. Se a gente vai olhar muitos problemas de sanidade mental, muitos problemas em termos de qualidade de raciocínio, os médicos já comprovaram que bebidas fortes, bebidas alcoólicas fortes, um teor alto de álcool na mente, mina o raciocínio, diminui a qualidade de vida útil da mente das pessoas. Se a gente olha os acidentes automotivos, muitos deles estão sendo impulsionados de alguma forma pelo álcool. Então, é um cuidado que a gente tem que ter ao interpretar as Escrituras, principalmente no nosso contexto brasileiro, onde a gente tem uma lei muito severa que uma pessoa que tomar uma lata de cerveja, ele já não pode dirigir por horas. Se uma pessoa tomar um cálice de 100 ml de vinho, ele não pode dirigir por 2, 3 horas de relógio. Aquilo vai constar no organismo dele como uma incapacidade para a direção. Então, eu vejo que, na verdade, é algo que nós, como cristãos, que temos satisfação plena, ou deveríamos ter satisfação plena da nossa vida na pessoa de Jesus Cristo, não precisaríamos discutir a necessidade de beber ou não beber vinho para se alegrar. Na verdade, a razão da alegria do cristão é a presença do próprio Deus na vida do cristão.
O livro de Gálatas vai dizer que um desses gomos, né, da presença do Espírito Santo dentro de nós é a alegria, e a alegria verdadeira é a presença de Jesus. As outras coisas, eles são subterfúgios, as outras coisas são possibilidades. A gente pode ter, pode não ter. Em um contexto brasileiro, repito, em um contexto brasileiro, no nosso cenário brasileiro, é totalmente desestimulante a prática, o uso do álcool e qualquer coisa nessa natureza. Maravilha. Feito então aí a explanação do pastor André, nós vamos ouvir agora a explanação do professor Paulo Henrique sobre o assunto. Professor Paulo, o Iago foi bastante radical no seu posicionamento, mas o Raimundo Bispo também foi bastante radical no dele, dizendo que na realidade a bebida, ele até usa a expressão cachaça no início, mas ele diz que a bebida ela escraviza e ela aprisiona. E ele diz que a primeira dose, o primeiro gole é um passo para o abismo. O senhor concorda com isso, já que o senhor defende que não é proibido? Pastor e professor Paulo Henrique, 4 minutos para a sua explanação. Perfeito. Pastor Cláudio, na verdade, escutando o irmão Raimundo Bispo, quando ele diz isso que ele falou é um perigo muito grande. Tudo que pode fazer pecar é pecado. Então, assim, na verdade, nós nem deveríamos estar aqui no mundo, porque todos os dias e todos os momentos nós somos tentados. E a Bíblia ainda diz assim, que Jesus em tudo foi tentado e nada pecou. Então, quer dizer, tudo que tentava Jesus fazer ele pecar, isso que o evangelista Raimundo Bispo falou, desculpa, não tem coerência bíblica. O que o Tiago Martins falou, do canal 2 Dedos de Teologia, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Antes de mais nada, eu quero dizer, eu sou pastor há 13 anos, professor de teologia ao mesmo tempo, nascido e criado no berço cristão, na Assembleia de Deus. Também nasci na Zona Norte, ali na região da Cantareira. Meu pai ainda mora naquela região, hoje sou da região de Interlagos. Então eu conheço a doutrina da igreja, eu conheço o porquê a igreja sempre defendeu, em sua maioria, que beber tanto cerveja, cachaça, hoje tem um monte de bebida nova aí, que esse pessoal ingere, mas na verdade é o seguinte, uma coisa é ser pecado e a outra coisa é eu falar para a pessoa não fazer porque ela tem um histórico complicado, ela tem antecedentes que complicam a história daquela pessoa. Então a igreja pensou no seguinte, eu estou falando da mente da igreja, a igreja pensou o seguinte, o cara se converte, estamos fazendo evangelismo na rua, aí o cara se converte, vai para a igreja, o cara tinha conta no bar, o cara deixava de sustentar a família dele para gastar dinheiro no bar. Deixava 500, 600, até o salário, com bebida e tal, tudo mais, na rua, com caso de prostituição. E Deus salvou. A mensagem do evangelho alcançou essa pessoa. Com essa mensagem de alcance, a igreja pensou o seguinte, como eu vou pregar num culto de domingo, esse cara foi para a AA, né, Associação de Alcoólicos Anônimos, eu conheço pessoas que já fizeram um trabalho de recuperação lá e limpeza, fala para esse cara que ele pode beber. O cara chegava em casa, batia na mulher, o cara batia nos filhos, deixava o dinheiro no bar, não tinha compromisso com nada. O que a igreja pensou? É mais fácil falar que é pecado do que falar que esse cara pode, porque ele pode ter uma recaída amanhã depois e falar assim, o pastor falando na igreja que pode encher a cara. E não é isso. Eu não tenho que pensar assim. Não é essa forma que a Bíblia me dá o caminho. A grande questão que nós precisamos entender é o seguinte, tudo que é feito com excesso, de forma excessiva, é pecado. Tudo que me torna escravo e dependente é pecado. Se eu for escravo e dependente de Jesus, não é pecado, porque ele é a minha salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, é pecado beber, mas não é pecado ser dependente de café. É pecado beber, mas não é pecado ser dependente de um tipo de carne. É pecado beber, mas não é pecado ir no shopping gastar dinheiro com coisas que a gente nem precisa. Então, quer dizer, a nossa análise, na verdade, ela é de interesse pessoal. Ela não é uma análise bíblica. Ela não é uma análise contextual. E para encerrar, dentro do tempo que me foi permitido, o pastor André Santana, na inicial, ele começa dizendo o seguinte, embora não seja proibido
eu vou fazer uma análise de acordo com aquilo que eu enxergo. Nós vamos chamar isso na teologia de cosmovisão. Então, quer dizer, é um jogo de visões, é uma questão de ótica. Ele concorda comigo porque a Bíblia diz que não é pecado. Então, se não é pecado, eu vou pregar que é pecado? Não. Quem está errando? A Bíblia que fala que não é pecado ou quem defende que é pecado sem a Bíblia apontar isso? Maravilha, feito aí então a consideração do pastor André e agora do pastor e professor Paulo Henrique. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o período do embate, onde eles terão a oportunidade de interferir um na fala do outro, e eu também, para te ajudar a chegar a uma conclusão. Mas vamos lá, eu volto então aqui com os nossos debatedores hoje, com o professor Paulo Henrique também, com o pastor André Santana. Pastor André, o pessoal tá indo a seu favor, digamos assim, dizendo que não deve beber bebida alcoólica. Mas ao mesmo tempo a pergunta que fica, e eu faço uma citação aqui, a tua consideração inicial, é de que não dá pra gente afirmar que é pecado. Não dá pra gente afirmar que a Bíblia proíbe. Se a Bíblia não proíbe, eu não devo tomar por zelo ou eu não devo tomar porque eu estou pecando? O pastor Paulo Henrique tem a liberdade de interferir quando necessário. Pastor André, tá contigo. Legal. Lembra assim, nem tudo que a Bíblia chama de pecado significa que, ou melhor, a Bíblia fala que nós devemos nos livrar de pecados e também de embaraço. Então, não é tudo que é pecado necessariamente que a gente precisa se livrar. Tem coisas que não são pecado e que nós devemos nos livrar delas porque elas, de alguma maneira, podem comprometer a carreira que a gente tem cristã, vamos assim dizer. O texto de Hebreus vai dizer, se livrando de embaraços e pecados, porque esses embaraços e pecados nos assedeiam tenazmente e podem comprometer a nossa corrida cristã. Então ele está dizendo ali que embaraços e pecados são coisas diferentes. Pecado é pecado e embaraço pode vir a ser um pecado, mas inicialmente e não necessariamente é pecado. Então o vinho bíblico é uma coisa, a bebida alcoólica de hoje é outra coisa. A gente também precisa fazer essa diferenciação. Existe um abismo cultural e quando eu falo de desestimular o cristão da bebida alcoólica, já começa por aí. Tudo aquilo que Jesus faz é bom. O cristão tem que lembrar o seguinte, nada que provém de Deus para nosso desfrute de alguma maneira é ruim. Se o resultado daquilo... Oi. Então fazendo um adendo aí para ajudar na sua consideração, se há uma diferença então entre o vinho, e até um ouvinte citou aqui a cachaça, a 51, ele citou até outros nomes aí, como eu não bebo, então eu não sei os nomes aí da praça, mas se há uma diferença, então o vinho pode e uma cerveja não, seria isso? Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que a gente deve se livrar de embaraços de pecado. Existe uma diferença, inclusive, do vinho bíblico e do vinho atual. Qual é a diferença? Existe uma indústria, existe um mecanismo por trás, existe química, componentes nas bebidas que são vendidas no mercado hoje, e algumas delas, sem medo de afirmar, elas são criadas para causar dependência, estimular o vício. Então, olha só, existe uma diferença no vinho bíblico... Mas o café, a Coca-Cola também não estimulam o vício? Minha esposa é viciada minha esposa é viciada em café. Ela toma café de manhã, de tarde, de noite, na janta. Então ela também tá pecando? Ela tá pecando, ajuda ela a fazer um jejum e se livrar dessa glutonaria. Brincadeiras à parte, mas assim, ó, o vinho bíblico é diferente do vinho do mercado de hoje. Existe um abismo cultural e a gente tem um outro problema muito agravante, que é a nossa natureza pecaminosa. E os resultados também são diferentes. No ambiente de festa, nos relatos bíblicos, inclusive na festa de casamento, os resultados foram completamente diferentes. Quando houve embriaguez, mesmo no contexto bíblico, houve repreensão e punição pelo uso abusivo. Mas, professor Paulo, continuo dizendo... Professor Paulo, deixa eu ir pro professor Paulo um pouco aqui, porque ele tá meio caladinho. Eu não sei se é porque ele tá apanhando muito. Mas vamos lá. Mas vamos lá. O senhor concorda com essa máxima de que o vinho bíblico e o vinho de hoje em dia é diferente? Então, acaba sendo complicado, porque quando nós falamos que existe uma diferença, eu gosto quando o pastor André Santana faz uso da expressão cultural,
né? Eu falo por ser a minha área de especialização, tenho mestrado em cultura judaica, e se você falar para um judeu que é pecado beber um vinho, ele fala que você não conhece Deus. Essa é a primeira questão. Mas assim, quando nós vamos trabalhar a ideia de vinho, de uva, e falar que existe diferença, então eu tenho que falar, citar pelo menos um enólogo, porque a expressão vinho em grego, né, oinos, o enólogo, que é o cara que entende do vinho, é aquele especialista do vinho, como o teólogo entende da Bíblia, de Deus, ou pelo menos deveria entender. Mas a gente ouve falar de diferença, mas a gente não ouve falar que diferença é essa, até pertinente a pergunta que o senhor faz para o pastor André. O processo que nós temos de fermentação hoje, entrando em dados técnicos, isso você tem acesso a várias vinícolas que trabalham com essa ideia, foi um francês chamado Louis Pasteur que começa, então, a trabalhar essa ideia no século XV de diferenciar essa questão do procedimento do vinho. Mas saindo dos dados técnicos hoje, da produção do vinho e dessa diferenciação, acho que seria interessante o pastor André citar qual é o tempo de fermentação do vinho na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, e qual é o tempo de fermentação nos vinhos do dia de hoje. O pastor, salvo engano, Paulo também não orienta Timóteo a tomar um vinho para fazer bem para o estômago dele? Isso, exatamente. Eu não vou trabalhar ainda essa questão do Novo Testamento, quero colocar apenas um texto, porque o pastor André falou que todas as pessoas, isso ele falou agora nessa fala, todas as pessoas que fizeram uso excessivo de álcool foram punidas de forma severa. Então eu vou fazer uma indagação, não sei se é essa hora, mas a indagação fica. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 20, vai trazer o fato de que quando as águas cessaram, ali quando Deus mandou o dilúvio, Noé foi o primeiro agricultor, isso é falado em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. A vinha é o que gera a uva. Versículo 21 do capítulo 9. E bebeu do vinho que plantou, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Ponto. Eu quero perguntar aqui, qual foi o momento que Deus puniu o justo Noé de ter bebido do vinho da vinha que ele plantou e ficou bêbado e nu dentro da tenda? Bom, então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou para o pastor André, mas pastor, eu vou lhe dar então já os 2 minutos para que o senhor responda e faça já as suas considerações finais sobre o tema de hoje, ok? Posso falar? Sim, 2 minutos, tá, pastor? Que aí o senhor já faz a sua consideração final junto. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: quando Noé planta a vinha, ele está plantando algo de um fruto que Deus fez. Quando eu coloco que a bebida alcoólica é manipulada, é porque ela já deixou daquele processo natural e tem a interferência comercial, mercadológica, consumista do mundo em que nós vivemos, no mundo atual. O irmão falou dos teores de vinho, falou da maneira como os vinhos eram processados. Os vinhos eles eram processados de acordo com o objetivo final que eles tinham. Então, tinha vinho diluído 3 vezes, tinha vinho diluído 7 vezes, tinha vinho que era utilizado como remédio, como medicação. Esse vinho que o próprio Cláudio apontou, ele acabou de mencionar, Paulo estimula, por quê? Porque Timóteo sentia fortes dores. É óbvio que o texto está falando ali de que aquele vinho, naquele contexto, estava sendo utilizado para medicamento, para como se fosse uma espécie de remédio para aliviar a dor. E no texto de Noé, eu não lembro direitinho lá como é que está o final do texto, mas com certeza ele não cumpriu tudo aquilo que Deus queria para ele. E o fato de Noé ser justo não era porque ele obedeceu 100%, mas era porque Deus o considerou justo, né? Não é porque Noé bebeu ou deixou de beber que ele estava deixando de ser justo. Ele era justo porque Deus o colocou nessa posição, mas a verdade é que em nenhum momento no texto houve um estímulo ou uma aprovação de Deus pelo fato de Noé ter ficado embriagado. Quando a gente vai ler todo o contexto, inclusive do Antigo Testamento, se você for para textos como o de Oséias, Provérbios, você vai ver o perigo, a problemática
e os sinais de alerta, inclusive, que se tem. A Bíblia está falando, ó, o vinho tira o entendimento. Oséias, Ezequiel vai dizer que um sacerdote, alguém de nível de liderança no meio da igreja, não deveria beber vinho. Provérbios 20 vai dizer que vinho é escarnecedor, bebida forte é avassaladora, e nós não deveríamos ser vencidos por ela. Provérbios 21 vai dizer que quem ama o vinho nunca enriquecerá. Então, assim, ó, num contexto brasileiro, inclusive, já caminhando para minhas considerações finais, nós, como cristãos, temos que ser sóbrios. Sobriedade é não estar sob o efeito de alguma substância. Aí, o texto vai dizer para nós, sede sóbrios, sede vigilantes. Eu, como cristão, você que está nos ouvindo como cristão, participando, nós temos que lembrar o seguinte, o vinho bíblico era diferente do vinho atual. Existe um abismo cultural. Nós temos uma problemática chamada natureza pecaminosa, que nos leva a gostar daquilo que nos dá prazer. E nós temos que observar os resultados. Os resultados do vício, da embriaguez, da bebida alcoólica dos nossos dias, eles são diferentes. E quando você olha na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, a embriaguez era passiva de punição divina. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Se o pessoal quiser te localizar, ter algum contato contigo, tem alguma página no Facebook, Instagram? A página do Face, André Santana, né? .5036, está lotada lá, mas aí você pode, com o mesmo endereço, me localizar no Instagram, andré.santana.5036. Terei o maior prazer, alegria de manter um contato, desenvolver uma amizade e contribuir de alguma maneira. Maravilha, pastor, obrigado pela sua participação. Neste momento nós vamos ouvir aí o professor Paulo Henrique, que terá 2 minutos também para suas considerações finais. Professor Paulo, 2 minutos para suas considerações finais. Queridos, antes de mais nada, a questão complicada é o tempo. O tempo ele é muito curto para a gente abordar um tema muito longínquo. Então eu peço perdão pela minha deficiência relacionado à questão do tema e agradecer ao pastor André, e assim que acabar todo esse processo de resguardo, a gente se vê pessoalmente, se falar e dar um abraço e rever o Cláudio e todos os irmãos do estúdio. A grande questão é que em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21, Deus ele não pune Noé, né? Dentro do judaísmo nós usamos a expressão tzadik para falar que alguém foi justo, e justo, existe até uma briga dentro do judaísmo para falar quem foi o primeiro justo, se foi Noé ou se foi Abraão. Porque daquela geração, Noé foi o único justo, e justo é aquele que andava e agradava a Deus. Então, quer dizer, ele bebeu, se embriagou e Deus não brigou com ele. O texto não fala isso em nenhum contexto. A outra questão é o seguinte, quando você vai participar de uma ceia judaica, a ceia cristã nasceu em Pêssar, que era chamado a Páscoa judaica. E numa Páscoa judaica, que aconteceu, a Páscoa cristã, a ceia cristã surgiu na Páscoa judaica, tem vinhos, o vinho é alcoólico, e na mesa existe uma reza dentro do judaísmo chamado de reza, uma oração, que é dito o seguinte, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borepen min hagafen. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo, que faz brotar da vide o vinho que está sobre a nossa mesa. E isso é uma bênção que foi determinada em Isaías capítulo 65, versículo de número 8, que diz assim, assim diz o Senhor, quando ainda se acha o vinho num cacho de uva, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há bênçãos. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. E vários outros contextos, e para encerrar, o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 34, para dizer que simplesmente Jesus fazia o consumo de bebida e as pessoas falavam isso. O texto é Lucas capítulo 7, versículo 34, que diz assim, ele tente rouions tu antropu, estin kai pinon kai legete ido antrofosfagos, kai oinopotes filo telonon kai amartulon. Aí vem o filho do homem comendo e bebedor de vinho, que se assenta com pecadores e publicanos, e vocês dizem que ele está cheio de demônio. Então, assim, tanto o texto de Mateus capítulo 11, o texto de Lucas 7, o Mateus capítulo 9, apontam que Jesus bebia vinho, mas ele não pecou, porque quem fala, o cara que falar que Jesus pecou, ele é doido e não conhece a Deus.
Jesus pecou? Não, mas ele bebeu vinho. E esse vinho era o vinho alcoólico, inclusive aquele que ele colocou na mesa no primeiro milagre que ele realizou. Então, quero agradecer aqui a minha participação. Quero também agradecer todos os irmãos que vieram aí pela nossa página. Quem quiser me achar lá no Facebook, pr.paulohenrique, já tem 5.000, então põe em seguir. No Insta, que está aí também na página da rádio, prpaulo.oliveira, e tem o nosso canal no YouTube que está crescendo muito, pr.paulohenrique. Que Deus abençoe todos vocês. É sempre um prazer poder contribuir com a vida e com o crescimento do reino de Deus.